A Câmara analisa um projeto de lei que permite a inclusão regional nos processos seletivos das universidades públicas. A gente vai conversar com a autora dessa proposta, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que conversa com a gente agora aqui no Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. Obrigada, Jaciene. Super agradeço o convite e a oportunidade de estar na TV Câmara falando desse projeto. Deputada, vamos explicar um pouquinho o porquê dessa preocupação, né, de permitir aí a inclusão regional nesses processos seletivos das universidades públicas. O que isso significa na prática? Olha, Jaciene, esse projeto, primeiro, ele não está criando o argumento de inclusão regional e ele nem está obrigando nenhuma universidade a estabelecer essa metodologia de seleção. O argumento de inclusão regional é basicamente uma pontuação extra que estudantes podem receber para serem aprovados em universidades federais de acordo com onde estudaram durante a sua vida, né, onde estudaram no ensino fundamental, no ensino médio. Isso já é aplicado em várias universidades federais no país inteiro. Isso é aplicado na UFRN, né, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Acre, no Pará. São várias as universidades que já adotam esse mecanismo de fomentar que estudantes do interior possam ter acesso às universidades. E o que acontece hoje? Existem estados em que está havendo questionamento jurídico em relação à possibilidade de se ter esse argumento de inclusão regional. Em alguns estados, o Ministério Público Federal está entrando com ações para que as universidades não possam utilizar dessa metodologia na seleção. Então, esse projeto de lei vem para dar segurança jurídica para as instituições que desejem fazer uso do argumento de inclusão regional. Não é um projeto de lei que busca deixar obrigatório. A gente acredita que as universidades devem ter autonomia para, de acordo com a realidade de cada local, escolherem se adotam ou não e, se desejarem adotar, que possam fazer isso com segurança jurídica, sem ter questionamentos que acabam trazendo uma instabilidade, né, para os próprios estudantes que entram a partir do argumento de inclusão regional. Deputada, esse argumento aí da inclusão regional nos processos seletivos, na prática, aquele aluno, aquele estudante que estudou, por exemplo, em Natal ou no Rio Grande do Norte, seria isso, a questão regional mesmo? Se ele estudou naquela região onde fica a universidade, ele teria um acréscimo na nota, é isso? No processo seletivo? É isso, mas ele não se aplicaria a Natal, por exemplo, porque a ideia não é tratar das capitais. A ideia é justamente ir de acordo com o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, que tem como uma das metas a interiorização das universidades. A ideia é permitir que isso se aplique, no caso do interior. Vou dar o exemplo da UFRN. Lá no Rio Grande do Norte, a UFRN tem vários campi. Um deles fica na cidade de Caicó, que é numa região chamada Seridó. Essa região, nesse campus, existe o argumento de inclusão regional para trazer essa pontuação extra na seleção para quem seja não só do Rio Grande do Norte, mas ali da própria Paraíba, né, que é um estado vizinho e que tem municípios próximos ao local onde fica o campus. Então, seria dessas regiões, né, que no Rio Grande do Norte ele se aplica no campus de Caicó, na UFRN. Por que isso? Primeiro, essa questão da interiorização que está é uma meta do próprio PNE, do Plano Nacional de Educação, né, que é uma diretriz legal que a gente deve sempre buscar implementar, né, buscar que essas metas se materializem. Mas também porque a gente vê em algumas áreas, e eu cito de novo o exemplo da UFRN, porque tem um curso de ciências médicas em Caicó, a gente vê a dificuldade de que profissionais se estabeleçam nesses locais. Então, tem várias regiões do interior, isso acontece em todos os estados do nosso país, em que, por exemplo, a gente não consegue ter médicos que queiram ficar naquela região, que queiram trabalhar naquela região. E o que a gente está vendo lá em Caicó é que, primeiro, o índice de evasão é próximo a zero, né, nesse curso de ciências médicas, porque uma parte importante dos estudantes é ali da região. E segundo, que, conversando com vários, que eu tive a oportunidade de conversar, de conhecer, vários demonstram a intenção de, ao se formar,
se estabelecer ali, trabalhar ali, e a gente vai ter uma mudança, não só nessa questão educacional, mas no próprio acesso à saúde das pessoas daquela região, porque vão contar ali com médicos que se formaram naquela região e que pretendem ficar lá, né, que pretendem se estabelecer lá, e de repente isso vai mudar um cenário que é de uma histórica escassez, né, de profissionais. Medicina é uma das áreas que eu estou citando como exemplo, porque esse exemplo da UFRN trata, por exemplo, no curso de Ciências Médicas, mas tem a ver com isso também, né, com a possibilidade de a gente ter esses profissionais que possam prestar serviço nessas cidades. E é essa a ideia, né, geral do argumento de inclusão regional, mas é principalmente de permitir a oportunidade, né, e acesso aos jovens do interior, que muitas vezes acabam ficando à margem do acesso às universidades públicas. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, falando um pouquinho sobre o projeto que ela apresentou à Câmara, o 544 de 2020, que trata aí da inclusão regional, o argumento da inclusão regional nos processos seletivos das universidades públicas. A deputada explicando aqui, então, que um dos objetivos, né, deputada, é resolver essa questão assim dos profissionais que se formam e saem dali da região, né, onde cursam. E um dos objetivos seria incentivar, então, os alunos, né, da própria região para que se formem ali e que atuem ali profissionalmente, né? E se trazer a oportunidade desses alunos que são no interior, que muitas vezes não têm a oportunidade de estudar na universidade pública, que eles tenham isso facilitado com uma política afirmativa mesmo. Eu queria destacar, Jacine, que esse projeto ele foi debatido com a comunidade acadêmica no início desse ano, em fevereiro, antes da pandemia. Teve uma reunião do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Federais, que inclusive aconteceu em Brasília. Eu fui a essa reunião do Colégio de Pró-Reitores, apresentei o projeto lá, pró-reitores de vários estados trouxeram suas sugestões que a gente incorporou no projeto, e foi a partir disso, inclusive estudando a resolução de cada universidade que hoje já adota o argumento de inclusão regional, foi a partir disso que a gente chegou nesse texto. Ele é genérico porque a gente quer que cada universidade, de acordo com sua realidade, defina como vai ser a concretização dessa política, mas ele busca acabar com esse imbróglio jurídico que existe hoje, que é de ter esse argumento de inclusão questionado pelo Ministério Público Federal em alguns locais. Havendo um projeto de lei que autorize, então ele, né, passa a ser entendido como algo legal, como teve um processo similar com as cotas, por exemplo, né, as cotas sociais, as cotas raciais, e que hoje são pacificadas, não só foram pacificadas pelo Legislativo, mas também no Judiciário. Foi um debate que foi pacificado, e a gente quer que também esse debate tenha segurança jurídica, e é essa a razão do projeto de lei. Certo, esse critério da inclusão social, da inclusão regional aí nesses processos já existe, então, né, deputada, como está sendo colocado aqui, mas não existe uma lei, né, que autoriza. Quer dizer, muitas universidades já praticam, mas a proposta ela vai colocar em lei essa permissão, né, para usar, então, esse argumento da inclusão regional nos processos seletivos para as universidades federais, né? Deputada, a gente respeitando a autonomia das universidades que escolhem se querem ou não adotar. Deputada, a gente agradece a sua participação, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, falando com a gente aqui no Palavra Aberta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui, dividindo com a gente, né, um pouquinho sobre essa ideia, sobre essa proposta aí, que permite o argumento da inclusão regional, né, nesses processos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jacine. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço para você e para todo mundo que nos assistiu. Nós conversamos com a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. A gente fica por aqui e até a próxima.